Quando Ricardo Montalvo, dono de um império bilionário, viu aquele Fusca enferrujado parado ao lado da sua Ferrari, não conseguiu conter o riso. Aceito qualquer aposta contra essa lata velha, provocou. O que ele não sabia era que Benedito, o homem simples por trás do volante, guardava um segredo que transformaria aquela noite em algo inesquecível. Uma corrida que mudaria 2 vidas para sempre. A noite de gala no Hotel Imperador Dourado estava radiante. As luzes douradas dançavam pelos mármores polidos enquanto os convidados mais influentes da cidade se acomodavam no salão principal. Era uma daquelas ocasiões onde cada detalhe custava uma fortuna e cada pessoa presente valia milhões. Ricardo Montalvo ajustou o smoking azul marinho pela 3ª vez naquela hora. Aos olhos de qualquer pessoa, ele representava tudo o que o sucesso poderia oferecer. Postura impecável, sorrisos calculados e um império empresarial que se espalhava por meio do país. Sua empresa, Montalvo Corporações, dominava o mercado imobiliário há anos, e aquela noite celebrava mais uma aquisição bilionária. Senhor Montalvo, sua Ferrari está estacionada na entrada principal, conforme solicitado, informou o manobrista, entregando as chaves com reverência. Ricardo acenou displicentemente, sem sequer olhar para o rapaz. Para ele, aquele tipo de reverência era apenas parte natural da vida. Afinal, quando se possui tanto poder, as pessoas naturalmente se curvam. Do lado de fora, porém, uma cena peculiar chamava a atenção dos convidados que chegavam. Um Fusca marrom, visivelmente desgastado pelo tempo, estava estacionado bem ao lado dos carros de luxo. A tinta desbotada contrastava brutalmente com os cromados reluzentes das máquinas importadas ao redor. Benedito Oliveira desceu do pequeno veículo com movimentos lentos, mas dignos. Suas roupas simples, uma camisa bege de trabalho e calças escuras, contavam a história de alguém que conhecia bem o valor do suor honesto. Seus cabelos grisalhos e a barba bem cuidada revelavam a sabedoria de quem já havia atravessado muitas tempestades na vida. Alguns convidados sussurravam entre si, claramente incomodados com a presença daquele homem simples em um evento tão refinado. Benedito, no entanto, caminhava com uma serenidade impressionante, como se cada passo fosse guiado por uma força interior inabalável. "Com licença, senhor", chamou um segurança, aproximando-se com um tom respeitoso, mas firme. "Este evento é apenas para convidados com convite especial." Benedito sorriu gentilmente e retirou do bolso um envelope dourado. "Acredito que esteja tudo em ordem." O segurança examinou o convite por alguns segundos, claramente surpreso, antes de fazer uma reverência. "Peço desculpas, Sr. Oliveira. Seja muito bem-vindo." Enquanto Benedito entrava no salão, Ricardo observava tudo pela janela do 2º andar. Seus olhos se estreitaram quando viu aquele Fusca humilde entre seus carros de coleção. Uma irritação inexplicável tomou conta dele. "Quem é aquele homem?" perguntou para seu assistente, Maurício Santana. "Benedito Oliveira, senhor. Aparentemente ele prestou alguns serviços para a Fundação Esperança Dourada, uma das organizações beneficentes que patrocinam o evento desta noite." Ricardo desceu as escadas com passos determinados. Não conseguia aceitar que alguém tão comum estivesse dividindo o mesmo espaço que ele. Especialmente não com aquele carro ridículo estacionado ao lado de sua Ferrari novíssima. No salão, Benedito observava os quadros nas paredes com genuíno interesse. Suas mãos, marcadas pelo trabalho honesto, tocavam levemente a base de cada moldura, como se estivesse absorvendo a história por trás de cada obra. "Admirando arte que nunca poderá comprar?" veio a voz cortante de Ricardo, surgindo ao lado de Benedito como uma sombra elegante. Benedito virou-se lentamente, seus olhos encontrando os de Ricardo sem nenhum vestígio de intimidação. "A arte não se compra, jovem. A arte se sente." A resposta pegou Ricardo desprevenido. Ele havia esperado nervosismo, talvez até submissão. Mas aquela tranquilidade inabalável era algo que não conseguia compreender. "Jovem?" Ricardo riu com desdém. "Sabe quem eu sou? Sei que é alguém que perdeu a capacidade de enxergar beleza nas coisas simples." Benedito respondeu, voltando sua atenção para um quadro que retratava um pôr do sol sobre um campo de girassóis. A sala ao redor começou a perceber a tensão.
Conversas se interromperam, e olhares curiosos se voltaram para os dois homens. Ricardo sentiu o peso da atenção, e sua irritação cresceu. Escute aqui, senhor. Oliveira, não é? Acho que você se perdeu. Este não é exatamente o tipo de lugar para pessoas do seu nível. Benedito finalmente se virou completamente para Ricardo. Seus olhos carregavam algo que o jovem empresário não conseguia decifrar. Uma mistura de tristeza e compreensão que o deixava inexplicavelmente desconfortável. E que nível seria esse exatamente? Perguntou Benedito, sua voz mantendo a calma absoluta. Bem, Ricardo gesticulou vagamente em direção à janela. Seu carro ali fora já diz tudo, não acha? Aquela sucata não deveria nem estar no mesmo quarteirão que os veículos dos verdadeiros convidados. Um murmúrio percorreu o salão. Algumas pessoas pareciam constrangidas com a grosseria de Ricardo, enquanto outras aguardavam ansiosas para ver como aquilo se desenrolaria. Benedito olhou pela janela, observando seu Fusca fiel. Um sorriso melancólico cruzou seu rosto. Aquela sucata, como você diz, me levou a lugares que sua Ferrari jamais conseguirá alcançar. Ah, é mesmo? Ricardo riu alto, atraindo ainda mais atenção. E que lugares seriam esses? O ferro velho mais próximo? Algumas risadas nervosas ecoaram pelo salão, mas muitos convidados pareciam desconfortáveis com o rumo da conversa. Havia algo na dignidade de Benedito que tornava os ataques de Ricardo vulgares e desnecessários. Lugares onde o dinheiro não compra entrada. Benedito respondeu suavemente. Lugares onde o que importa é o tamanho do seu coração, não da sua conta bancária. Ricardo sentiu uma pontada estranha no peito. Havia algo naquela resposta que o irritava profundamente, como se tocasse em uma ferida que ele preferia manter escondida. Coração não paga contas, Ricardo rebateu, sua voz ganhando um tom mais áspero. Coração não constrói impérios. Coração não o quê? Benedito interrompeu gentilmente, seus olhos buscando algo no fundo da alma de Ricardo. Por um instante o jovem empresário se viu sem palavras. Havia algo no olhar daquele homem simples que parecia atravessar todas as suas defesas, todas as suas conquistas materiais, e tocar em algo muito profundo e doloroso. Mas Ricardo se recuperou rapidamente, sua armadura de arrogância voltando a se formar. Sabe o que eu acho? Acho que você está tentando impressionar as pessoas aqui com essa filosofia barata. Mas a realidade é que você dirigiu até aqui naquela lata velha porque é tudo que pode pagar. Benedito caminhou calmamente até a janela, contemplando seu Fusca mais uma vez. Quando se virou, havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que fez Ricardo recuar involuntariamente. Quer apostar? Disse Benedito, sua voz ainda calma, mas agora carregada de uma força inexplicável. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Ricardo piscou várias vezes, certeza de que havia escutado errado. Como disse? Perguntei se você quer apostar, repetiu Benedito, se aproximando lentamente. Você parece muito confiante de que sua Ferrari é superior ao meu Fusca. Que tal provarmos isso? Ricardo riu, mas havia algo forçado naquela risada. Você está me desafiando? Você com aquele carro que mal consegue subir uma ladeira, quer apostar corrida contra minha Ferrari? Não apenas uma corrida, Benedito disse parando bem na frente de Ricardo. Uma aposta de verdade. Se eu vencer, você doa metade de tudo que possui para a Fundação Esperança Dourada. Um silêncio mortal tomou conta do salão. Mesmo os garçons pararam de se mover. A proposta era tão absurda, tão impossível, que ninguém conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ricardo sentiu todas as atenções voltadas para ele. Sua reputação estava em jogo. Não podia parecer covarde diante de tantas pessoas importantes. E, francamente, a ideia de que aquele Fusca poderia vencer sua Ferrari era risível. E se eu vencer? Perguntou, tentando parecer casual. Minha casa, meu carro, tudo que eu possuo. Benedito respondeu sem hesitar. E eu desapareço desta cidade para sempre. As pessoas ao redor começaram a sussurrar intensamente. A aposta havia saído completamente do controle. Ricardo se viu encurralado por sua própria arrogância. Isso é ridículo, tentou recuar. Eu não preciso provar nada para ninguém. Tem medo? Perguntou Benedito.
E havia algo naquela pergunta que cortou Ricardo mais fundo do que qualquer insulto poderia fazer. O empresário sentiu o sangue ferver. Ninguém, absolutamente ninguém, questionava sua coragem. Especialmente não um homem simples vestido com roupas de trabalho. Medo? Eu? Ricardo praticamente gritou. Aceito sua aposta ridícula, mas não vou me contentar apenas com seus pertences miseráveis. Quando eu vencer, quero que você se ajoelhe bem aqui, na frente de todos, e admita que pessoas como você jamais deveriam sonhar em estar no mesmo lugar que pessoas como eu. Um silêncio chocado tomou conta do ambiente. Vários convidados pareciam genuinamente horrorizados com a crueldade da exigência. Até Maurício, assistente de Ricardo, parecia desconfortável. Benedito, no entanto, apenas assentiu calmamente. Aceito. A simplicidade da resposta deixou Ricardo ainda mais irritado. Por que aquele homem não demonstrava medo? Por que não implorava para cancelar a aposta? Por que continuava tão sereno? Ótimo, Ricardo declarou, sua voz ecoando pelo salão. A corrida será amanhã ao entardecer, na Estrada dos Pinheiros, do Marco Zero até o antigo moinho. Quem chegar primeiro, vence. Benedito estendeu a mão. Combinado. Ricardo olhou para aquela mão calejada com nojo, mas não podia recusar o aperto na frente de tantas testemunhas. Quando suas mãos se tocaram, sentiu algo estranho. Uma firmeza, uma força que não combinava com a aparência humilde do homem. Enquanto se afastavam, Benedito parou e olhou mais uma vez para Ricardo. Posso lhe fazer uma pergunta? Fale. Quando foi a última vez que o senhor sentiu verdadeira alegria? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Quando conseguiu se recompor, Benedito já estava caminhando em direção à saída. O empresário ficou parado ali, no meio do salão, sentindo os olhares de todos sobre ele. Havia acabado de aceitar a aposta mais ridícula de sua vida, mas por algum motivo que não conseguia explicar, sentia-se mais nervoso do que jamais imaginara ser possível. Do lado de fora, Benedito entrou em seu Fusca com movimentos tranquilos. Antes de dar a partida, suas mãos tocaram o volante com carinho, como quem abraça um velho amigo. Amanhã vai ser um dia muito especial, sussurrou para si mesmo, e algo em sua voz sugeria que havia muito mais por trás daquelas palavras do que qualquer pessoa poderia imaginar. Amanhã chegou cinzenta sobre a cidade, como se o próprio céu pressentisse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. No luxuoso escritório da Montalvo Corporações, Ricardo caminhava de um lado para outro, incapaz de se concentrar nos relatórios espalhados sobre sua mesa de mogno importado. Senhor Montalvo, o senhor dormiu aqui no escritório? Perguntou Maurício, entrando com uma xícara de café fumegante. Ricardo passou a mão pelos cabelos desalinhados. A verdade era que não conseguira pregar os olhos a noite toda. A pergunta de Benedito ecoava em sua mente como um fantasma persistente. Quando foi a última vez que o senhor sentiu verdadeira alegria? Maurício, quero que você descubra tudo sobre esse tal de Benedito Oliveira, disse Ricardo, ignorando completamente a pergunta do assistente. Onde ele mora, onde trabalha, de onde veio, tudo. Já estou providenciando, senhor. Mas posso sugerir que reconsidere essa corrida? As pessoas estão comentando pela cidade inteira. Alguns estão chamando de... Do quê? Ricardo interrompeu bruscamente. De crueldade desnecessária, senhor. Ricardo sentiu uma pontada estranha no peito. Desde quando se importava com o que as pessoas pensavam dele? Sempre fora pragmático, focado apenas em resultados. Mas algo naquele olhar sereno de Benedito havia mexido com estruturas profundas de sua alma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no bairro Vila Esperança, Benedito acordara antes do amanhecer, como sempre fazia. Sua casa simples, com apenas 3 cômodos, estava impecavelmente organizada. Cada objeto tinha seu lugar, cada detalhe refletia uma vida vivida com propósito e simplicidade. Ele se dirigiu ao quintal, onde seu Fusca descansava sob uma pequena cobertura de zinco. Ao contrário do que muitos pensavam, o carro estava em perfeito estado mecânico. Benedito abriu o capô e começou a verificar cada componente com a precisão de quem conhecia cada parafuso, cada fio, cada segredo daquela máquina. Meu velho amigo, murmurou, passando a mão carinhosamente sobre o motor.
Hoje vamos fazer uma última viagem especial. Suas palavras carregavam um peso melancólico que sugeria camadas de história ainda não reveladas. A porta da cozinha se abriu e surgiu Helena Carvalho, uma senhora de idade próxima à de Benedito, carregando uma bandeja com café e pão caseiro. "Você realmente vai fazer isso, Benedito?" perguntou ela, seus olhos demonstrando uma preocupação maternal. Helena morava na casa ao lado há anos e se tornara a família que Benedito nunca tivera. Ela sabia de segredos que ninguém mais na cidade conhecia, histórias que explicariam por que um homem aparentemente simples possuía uma serenidade tão profunda e inabalável. "Preciso, Helena", respondeu Benedito, aceitando o café com gratidão. "Há coisas na vida que não podemos deixar passar. Oportunidades de plantar sementes em corações que esqueceram como amar. Mas aquele jovem é cheio de orgulho. Ele pode te machucar." Benedito sorriu com uma ternura que iluminava todo o seu rosto. "Quem mais precisa de amor, senão aqueles que esqueceram como recebê-lo?" Helena balançou a cabeça, conhecendo bem aquela natureza impossível de dissuadir quando Benedito tomava uma decisão baseada em sua bússola moral interior. Naquele mesmo momento, a poucos quilômetros dali, Ricardo recebia as primeiras informações sobre seu adversário improvisado. "Senhor, consegui alguns dados básicos", disse Maurício consultando uma pasta. "Benedito Oliveira trabalha há anos como mecânico autônomo na oficina do Carmo. Mora sozinho, nunca se casou. É conhecido na vizinhança como alguém extremamente generoso. Aparentemente, sempre ajuda famílias carentes com reparos gratuitos." "Só isso?" Ricardo perguntou claramente insatisfeito. "Há algo estranho, senhor. Não consegui encontrar registros dele antes de chegar nesta cidade. É como se sua vida tivesse começado aqui." Ricardo franziu a testa. Havia mistérios em torno daquele homem simples que não conseguia compreender. Por que alguém tão humilde o incomodava tanto? Por que sentia uma necessidade desesperada de provar sua superioridade? O dia avançou lentamente, e as notícias sobre a corrida se espalharam pela cidade como fogo em palha seca. No café central, principal ponto de encontro dos moradores, as conversas giravam exclusivamente em torno do evento da tarde. "É uma loucura", dizia Carmen Silva, dona do estabelecimento. "Aquele menino rico não tem noção do que está fazendo. Benedito é um dos homens mais honrados que já conheci." "Mas e se ele perder?" perguntou Jonas Ferreira, um cliente habitual. "O que vai ser dele?" As pessoas que conheciam Benedito genuinamente se preocupavam. Ele havia tocado tantas vidas ao longo dos anos, sempre aparecendo nos momentos mais difíceis, oferecendo ajuda sem esperar nada em troca. A ideia de perdê-lo por causa da arrogância de um jovem empresário era quase insuportável. Enquanto isso, Ricardo decidiu dar uma última olhada em sua Ferrari. No Auto Center Platinum, o carro recebia os últimos ajustes, embora já estivesse em condições perfeitas. O motor V8 ronronava como uma fera domada, prometendo velocidades que o Fusca de Benedito jamais sonharia alcançar. "Sua máquina está impecável, senhor Montalvo", disse Túlio Machado, o mecânico-chefe. "Mas posso perguntar por que essa corrida é tão importante?" Ricardo parou de admirar o painel sofisticado do veículo. A pergunta o pegou desprevenido, porque ele mesmo não tinha certeza da resposta. "É uma questão de princípios", disse finalmente, mas suas próprias palavras soaram vazias até para ele. "Com todo respeito, senhor, mas todo mundo na cidade está comentando. Dizem que o senhor está sendo muito duro com um homem que nunca fez mal a ninguém." Ricardo sentiu uma irritação familiar subir pela garganta. Desde quando mecânicos dão conselhos sobre relacionamentos sociais? Túlio baixou os olhos, claramente constrangido. "Peço desculpas, senhor. Não era minha intenção." Mas Ricardo já estava saindo, deixando para trás mais uma pessoa que ele havia diminuído sem necessidade. Era um padrão que se repetia constantemente em sua vida, mas pela primeira vez, começava a notar o rastro de mágoa que deixava por onde passava. A tarde chegou mais rápida do que ele esperava. Quando se dirigiu para a Estrada dos Pinheiros, Ricardo encontrou uma multidão já reunida. Centenas de pessoas se aglomeravam ao longo do trajeto, todas ansiosas para presenciar o que muitos consideravam o evento mais bizarro dos últimos anos. Benedito já estava lá, parado ao lado de seu Fusca,
conversando tranquilamente com algumas crianças que haviam se aproximado. Ele distribuía balas do bolso e contava histórias que faziam os pequenos rirem com gosto. Seu Benedito, o senhor vai ganhar? Perguntou uma menina de cabelos cacheados. Sabe, pequenininha, às vezes a vitória não é chegar primeiro na linha de chegada, respondeu ele, se abaixando para ficar na altura dela. Às vezes é conseguir plantar uma sementinha de bondade no coração de alguém. A criança não entendeu completamente, mas sorriu mesmo assim, contagiada pela energia calorosa que emanava daquele homem especial. Quando Ricardo chegou com sua Ferrari reluzente, o contraste foi chocante. O carro parecia uma nave espacial ao lado do humilde Fusca, e muitas pessoas na multidão balançaram a cabeça em desaprovação pela desproporção daquela competição. Pronto para ser humilhado? Perguntou Ricardo, tentando soar confiante. Mas havia uma ansiedade em sua voz que não conseguia esconder. Pronto para uma tarde inesquecível, respondeu Benedito com sua serenidade característica. Dr. Antônio Rocha, um respeitado médico da cidade que havia sido escolhido como árbitro, se aproximou dos dois competidores. Ele conhecia Benedito há anos e estava claramente desconfortável com toda a situação. Senhores, quero confirmar os termos da aposta uma última vez, disse o doutor, sua voz carregada de preocupação. Ricardo repetiu as condições com uma frieza que fez muitas pessoas na multidão se arrepiarem. A crueldade de suas exigências parecia ainda mais chocante quando repetida em voz alta. E o senhor, Benedito, confirma que aceita esses termos? Perguntou o médico, claramente esperando que o mecânico reconsiderasse. Confirmo, disse Benedito, mas então adicionou algo que ninguém esperava. Mas gostaria de fazer um adendo à aposta. Todos se aproximaram curiosos. Ricardo franziu a testa desconfiado. Se eu perder, continuou Benedito, além de cumprir tudo o que foi acordado, quero que Ricardo me dê 5 minutos para contar uma história. Apenas 5 minutos de sua atenção. Que história? Perguntou Ricardo, intrigado apesar de si mesmo. A história de por que dirijo este Fusca há tantos anos. Ricardo riu com desdém. Se isso vai fazer você se sentir melhor antes de desaparecer da cidade, aceito. O que nenhum dos presentes sabia era que aquela história guardava segredos capazes de transformar não apenas a vida de Ricardo, mas a percepção de todos sobre o que realmente importa na vida. Dr. Antônio levantou um lenço branco. O silêncio tomou conta da multidão. Centenas de corações batiam acelerados, pressentindo que estavam prestes a presenciar algo muito maior do que uma simples corrida. Competidores, se posicionem, anunciou o médico. Ricardo acelerou o motor da Ferrari, e o rugido potente ecoou pela estrada como o grito de guerra de uma fera. Benedito deu a partida em seu Fusca, e o som suave do motor antigo pareceu quase um sussurro em comparação. Mas havia algo nos olhos de Benedito, uma determinação serena, uma paz que contrastava completamente com a ansiedade visível de Ricardo. Era como se ele soubesse algo que ninguém mais sabia, como se carregasse consigo um segredo capaz de virar aquela corrida de cabeça para baixo. Na multidão, Helena Carvalho segurava as mãos entrelaçadas, sussurrando uma oração silenciosa. Ela sabia melhor do que ninguém o que estava em jogo naquele momento, e não tinha nada a ver com carros, dinheiro ou orgulho. Competidores prontos? Gritou o Dr. Antônio. Os dois motores ronronaram em resposta, um com a potência brutal da modernidade, outro com a resistência testada pelo tempo. Largada! O lenço branco cortou o ar e duas máquinas tão diferentes quanto seus donos dispararam pela estrada dos Pinheiros, carregando consigo destinos que ninguém poderia imaginar. O rugido da Ferrari ecoou pela estrada dos Pinheiros como um trovão ensurdecedor. Ricardo pisou fundo no acelerador, sentindo a adrenalina explodir em suas veias enquanto o velocímetro disparava em direção aos números que fariam qualquer piloto profissional suar frio. O asfalto se desenrolava à sua frente como uma fita negra, e a sensação de poder absoluto tomava conta de cada fibra de seu ser. Pelo retrovisor, viu o pequeno Fusca de Benedito começando a ficar para trás, exatamente como havia previsto. Um sorriso de satisfação se espalhou por seu rosto. Aquela farsa ridícula logo chegaria ao fim, e ele poderia voltar à sua vida normal.
livre daquela irritante sensação de desconforto que o homem simples havia despertado em sua alma. Mas Benedito não demonstrava nenhuma pressa. Suas mãos experientes guiavam o Fusca com uma precisão quase meditativa, como se estivesse fazendo um passeio contemplativo, em vez de disputando uma corrida que definiria seu destino. Seus olhos não estavam fixados na Ferrari que se distanciava, mas na estrada à frente, como se estivesse lendo sinais invisíveis no asfalto. A primeira curva chegou mais rapidamente do que Ricardo esperava. Ele freou bruscamente, sentindo os pneus protestarem contra o asfalto. Sua experiência limitada em corridas de rua se tornava evidente. Dirigir uma Ferrari no trânsito urbano era completamente diferente de controlá-la em alta velocidade numa estrada sinuosa. Benedito, por outro lado, abordou a curva com uma suavidade impressionante. Décadas dirigindo aquele mesmo carro por todas as estradas da região haviam criado uma sintonia perfeita entre homem e máquina. O Fusca deslizou pela curva como se estivesse dançando, mantendo uma velocidade constante que, embora menor que a da Ferrari, era sustentável e eficiente. "Vamos lá, velho amigo", murmurou Benedito, acariciando o volante com carinho. "Mais uma aventura juntos." Na multidão que se espalhava pelos pontos estratégicos da estrada, as pessoas acompanhavam cada movimento com o coração apertado. Celulares registravam cada segundo daquele duelo impossível, e as imagens já começavam a circular pelas redes sociais da cidade. "Olha só como o Benedito dirige", comentou Carmen Silva, que havia fechado o Café Central para assistir à corrida. "Parece que está passeando com a família. E o Ricardo parece que está fugindo de um incêndio", observou Jonas Ferreira, balançando a cabeça com desaprovação. A segunda curva trouxe uma surpresa que ninguém esperava. Ricardo, confiante demais em sua máquina superior, tomou a curva em velocidade excessiva. O carro derrapou perigosamente, e por alguns segundos aterrorizantes, pareceu que ele perderia o controle completamente. Conseguiu se recuperar, mas não sem perder tempo precioso e, principalmente, confiança. Benedito aproveitou o momento de hesitação de Ricardo para diminuir ainda mais a distância entre eles. Não por acelerar desesperadamente, mas por manter sua consistência inabalável. Era como assistir à fábula da lebre e da tartaruga ganhando vida diante de centenas de testemunhas. "Isso não pode estar acontecendo", resmungou Ricardo, vendo pelo retrovisor que o Fusca não estava tão distante quanto deveria estar. Sua confiança começou a vacilar, substituída por uma ansiedade crescente que fazia suas mãos suarem no volante de couro italiano. A Estrada dos Pinheiros serpenteava pela região rural como uma cobra preguiçosa, oferecendo paisagens deslumbrantes que normalmente encantariam qualquer viajante. Mas Ricardo não via nada além do asfalto à sua frente e da pressão crescente de precisar vencer aquela corrida. Sua respiração estava acelerada, e cada curva se tornava um desafio maior do que a anterior. Benedito, porém, parecia absorver a beleza ao redor mesmo em plena competição. Seus olhos captavam os campos dourados que se estendiam além da estrada, as árvores que dançavam gentilmente no vento da tarde, as nuvens que desenhavam formas poéticas no céu. Era como se ele estivesse correndo não apenas contra Ricardo, mas correndo em direção a algo muito maior. No meio do percurso, algo inesperado aconteceu. Um pequeno animal, um filhote de cão que claramente havia se perdido de casa, surgiu correndo assustado no meio da pista, bem na frente da Ferrari. Ricardo viu a situação se desenrolar como em câmera lenta. Seu primeiro instinto foi desviar bruscamente, mas isso significaria sair da pista e possivelmente capotar. Seu segundo instinto, mais frio e calculista, foi manter o curso. Afinal, era apenas um animal, e sua vitória estava em jogo. Mas no último segundo, algo dentro dele gritou mais alto que sua ambição. Ricardo pisou no freio com toda a força e desviou para o acostamento, evitando o pequeno animal por poucos centímetros. O carro derrapou violentamente, levantando uma nuvem de poeira e cascalho, antes de finalmente parar completamente. Benedito chegou segundos depois e parou imediatamente. Saiu de seu Fusca e correu em direção à Ferrari, ignorando completamente o fato de que aquela era sua chance de assumir uma vantagem decisiva na corrida. "Você está bem?" perguntou, batendo na janela do carro de Ricardo. O jovem empresário saiu da Ferrari visivelmente abalado.
Suas mãos tremiam, e havia algo em seus olhos que Benedito reconheceu imediatamente. O choque de alguém que acabara de descobrir algo sobre si mesmo que não esperava encontrar. Eu quase... Ricardo balbuciou, olhando para o filhote que agora se afastava correndo em direção a uma fazenda próxima. Mas não fez, disse Benedito com suavidade. E isso diz tudo sobre quem você realmente é. Por um momento, os dois homens ficaram parados no acostamento, esquecidos da corrida, do dinheiro, das apostas. Havia algo acontecendo naquele instante que transcendia completamente a competição superficial que os havia trazido até ali. Por que você parou para me ajudar? Perguntou Ricardo, ainda processando o que havia acontecido. Você poderia ter seguido em frente. Poderia ter vencido. Benedito sorriu com aquela ternura característica que desarmava qualquer defesa. Algumas coisas são mais importantes que vencer, jovem. Mas sua casa, seus bens, sua vida na cidade... Eu disse que algumas coisas são mais importantes, repetiu Benedito. E havia uma profundidade em suas palavras que fez Ricardo sentir um arrepio estranho. Eles voltaram para seus carros, mas algo fundamental havia mudado. Ricardo não conseguia mais ver aquilo como uma simples corrida. As palavras de Benedito ecoavam em sua mente, misturando-se com a imagem desesperadora do que quase havia feito com aquele animal indefeso. A segunda metade do percurso foi completamente diferente. Ricardo dirigia agora com mais cautela, não por medo de perder, mas por uma consciência recém-despertada sobre as consequências de seus atos. Cada curva era abordada com respeito. Cada aceleração era medida. Cada decisão era filtrada através de uma nova perspectiva que ele não sabia que possuía. Benedito mantinha seu ritmo constante, mas havia algo em sua postura que sugeria satisfação profunda. Não a satisfação de quem está prestes a vencer uma aposta, mas de quem acabou de plantar uma semente importante em solo fértil. A reta final se aproximava, e a multidão que se aglomerava próxima ao antigo moinho podia ver duas luzes se aproximando na distância. Mas ao contrário do que todos esperavam, os carros não estavam numa disputa desesperada. Eles corriam lado a lado, quase como se fossem dois amigos fazendo um passeio conjunto. Isso não está certo, murmurou alguém na multidão. Eles deveriam estar lutando até o último metro. Mas Helena Carvalho, que observava tudo com o coração na garganta, sorriu através das lágrimas que começavam a formar em seus olhos. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Benedito estava fazendo o que sempre fazia, transformando corações através da bondade pura e simples. Dr. Antônio Rocha segurava a bandeira quadriculada, preparando-se para declarar o vencedor. Mas conforme os carros se aproximavam da linha de chegada, mesmo ele começou a perceber que algo extraordinário estava acontecendo. Os dois veículos cruzaram a linha de chegada separados por menos de 1 metro. A multidão explodiu em gritos e aplausos, mas logo se calou quando percebeu que nenhum dos pilotos estava comemorando ou lamentando. Ricardo e Benedito saíram de seus carros quase simultaneamente. O empresário caminhava devagar, como se estivesse carregando um peso invisível nos ombros. Seus olhos não mostravam nem vitória nem derrota, mas uma confusão profunda sobre tudo o que havia experimentado naquela tarde. "Quem ganhou?" gritou alguém da multidão. Dr. Antônio olhou para os dois homens, depois para a linha de chegada, depois novamente para eles. A verdade era que havia sido tão próximo que seria impossível determinar um vencedor com certeza absoluta. Começou o médico, mas Benedito o interrompeu. "Não importa", disse o mecânico, sua voz carregando uma paz que contagiou toda a multidão. "O que importa é que ambos chegamos." Ricardo o encarou com uma expressão que misturava gratidão, confusão e algo que poderia ser o início de uma transformação profunda. "Benedito, tentou falar, mas as palavras se embaraçaram em sua garganta. "Lembra da nossa aposta complementar?" perguntou Benedito gentilmente. "Os 5 minutos para uma história?" Ricardo assentiu, incapaz de falar. "Então venha", disse Benedito, gesticulando em direção a uma sombra próxima ao moinho. "É hora de você entender por que este velho Fusca significa tanto para mim." A multidão se aproximou em silêncio respeitoso, pressentindo que estavam prestes a testemunhar algo que ficaria gravado em suas memórias para sempre. Havia algo no ar, uma expectativa sagrada,
como se o próprio destino estivesse prestes a revelar um de seus segredos mais bem guardados. O sol da tarde pintava o antigo moinho com tons dourados, criando uma atmosfera quase mágica ao redor do pequeno grupo que se formara. Benedito se sentou numa pedra próxima, suas mãos calejadas descansando sobre os joelhos, enquanto Ricardo permanecia de pé, ainda processando todas as emoções contraditórias que a corrida havia despertado em seu peito. A multidão se aproximou em silêncio respeitoso, formando um semicírculo informal. Havia algo na postura de Benedito que comandava a atenção sem exigir nada, uma dignidade natural que fazia até mesmo as crianças pararem de brincar e prestarem atenção. Anos atrás, começou Benedito, sua voz suave mas clara o suficiente para alcançar todos os presentes. Eu não era o homem que vocês conhecem hoje. Tinha um nome diferente, uma vida diferente, sonhos completamente diferentes. Ricardo franziu a testa, intrigado. Helena Carvalho, que estava entre os ouvintes, fechou os olhos como se estivesse se preparando para reviver memórias dolorosas. Meu nome era Benedito Oliveira Santos, e eu era dono da maior construtora desta região. A Santos Empreendimentos construía prédios, shopping centers, condomínios de luxo. Eu tinha mansões, carros importados, contas bancárias que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Um murmúrio surpreso atravessou a multidão. Várias pessoas se entreolharam, tentando processar aquela informação impossível. O homem humilde que conheciam como mecânico havia sido um empresário milionário. Ricardo sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Aquilo não fazia sentido. Como alguém com tanto poder e riqueza poderia ter escolhido viver de forma tão simples? Eu era exatamente como você, Ricardo, continuou Benedito, seu olhar encontrando os olhos do jovem empresário. Arrogante, convencido de que o dinheiro me fazia superior às outras pessoas. Tratava meus funcionários como números, meus clientes como fontes de lucro, e qualquer pessoa que não pudesse me oferecer vantagens como invisível. As palavras atingiram Ricardo como pequenas facadas. Era como se Benedito estivesse descrevendo exatamente quem ele era, espelhando seus próprios defeitos com uma clareza dolorosa. Eu tinha tudo o que pensava querer, prosseguiu o mecânico. Mas havia um vazio dentro de mim que nenhuma aquisição conseguia preencher. Então, para compensar esse vazio, eu me tornava cada vez mais cruel, cada vez mais exigente com as pessoas ao meu redor. Helena abriu os olhos e os fixou em Ricardo, vendo no rosto do jovem o mesmo reconhecimento doloroso que ela havia testemunhado em Benedito anos antes. Minha vida mudou numa tarde de chuva, continuou Benedito, sua voz ganhando um tom mais íntimo. Eu estava voltando de uma reunião importante, dirigindo minha Ferrari novíssima. Coincidentemente era vermelha, igualzinha à sua, Ricardo. O empresário sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A chuva estava forte e eu estava atrasado para outro compromisso. No meio do caminho vi um homem idoso parado ao lado de um Fusca quebrado, completamente encharcado, acenando desesperadamente para os carros que passavam. Benedito fez uma pausa, seus olhos se perdendo na memória daquele dia que havia definido o resto de sua vida. Meu primeiro impulso foi acelerar e passar direto. Afinal, eu tinha compromissos importantes e ajudar um estranho não me traria nenhum benefício. Mas algo, talvez a imagem daquele homem tão vulnerável sob a tempestade, me fez parar. A atenção da multidão era absoluta. Mesmo as crianças permaneciam imóveis, capturadas pela intensidade da narrativa. Quando desci do carro, descobri que o homem se chamava Joaquim Mendes. Ele era um aposentado que voltava do hospital onde havia visitado sua esposa internada. O Fusca havia pifado, e ele não tinha dinheiro para chamar um guincho. Estava ali há mais de 2 horas, implorando por ajuda. Ricardo engoliu seco, pressentindo onde a história estava chegando. Joaquim me contou que sua esposa, Dona Antônia, estava com câncer. Eles haviam vendido tudo o que tinham para pagar o tratamento e aquele Fusca velho era literalmente tudo o que lhes restava. Sem ele, Joaquim não conseguiria visitá-la no hospital. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de várias pessoas na multidão. A história tocava em algo universalmente humano. O medo de perder quem amamos e a desesperança diante de circunstâncias além de nosso controle. Eu poderia ter dado dinheiro para ele, chamado um guincho, resolvido o problema de forma rápida e eficiente.
disse Benedito, sua voz tremendo levemente com a emoção da lembrança. Mas Joaquim não queria esmola. Ele queria apenas que alguém o ajudasse a consertar seu carro. O mecânico se levantou e caminhou até seu Fusca, passando a mão carinhosamente sobre o capô. Então, pela primeira vez em minha vida adulta, sujei minhas mãos de verdade. Tirei meu terno caro, peguei as ferramentas dele e passamos 3 horas tentando fazer aquele motor funcionar novamente. Ricardo imaginou a cena. Um empresário milionário de terno, ajoelhado na chuva, mexendo nas entranhas de um carro velho para ajudar um desconhecido. Era uma imagem que desafiava tudo que ele pensava saber sobre poder e sucesso. Quando finalmente conseguimos fazer o motor pegar, continuou Benedito, Joaquim fez algo que mudou minha vida para sempre. Ele segurou minhas mãos sujas de graxa, olhou nos meus olhos e disse: "Obrigado por me ver como gente." O silêncio que se seguiu era quase sagrado. Várias pessoas na multidão tinham lágrimas escorrendo pelo rosto, tocadas pela simplicidade profunda daquelas palavras. Naquele momento, eu entendi que havia passado anos sem realmente ver as pessoas, disse Benedito, sua voz agora carregada de uma sabedoria nascida da dor e da transformação. Para mim, elas eram apenas obstáculos ou oportunidades. Jamais havia considerado que cada uma delas tinha sonhos, medos, histórias, corações que podiam ser quebrados ou curados. Ricardo sentiu como se estivesse vendo sua própria vida, através de um espelho cruel, mas necessário. Quantas vezes havia tratado pessoas exatamente daquela forma? Quantos Joaquins havia ignorado em sua corrida desesperada por sucesso? Joaquim me convidou para conhecer Dona Antônia no hospital, prosseguiu Benedito. Ela era uma senhora pequenina, frágil, mas com olhos que brilhavam de gratidão quando soube que eu havia ajudado seu marido. Ela me agradeceu como se eu tivesse salvado a vida dela, quando tudo o que havia feito era consertar um motor velho. O mecânico fez outra pausa, limpando discretamente uma lágrima que escapara de seus olhos. Naquela noite cheguei em casa e olhei ao meu redor. Minha mansão gigantesca, meus carros caros, meus quadros valiosos, tudo parecia vazio, sem significado. Pela primeira vez, entendi que havia construído um império material, mas era completamente pobre em humanidade. Helena se aproximou e tocou gentilmente o ombro de Benedito, oferecendo o apoio silencioso de quem havia testemunhado sua transformação ao longo dos anos. Nos dias seguintes, visitei Joaquim e Dona Antônia várias vezes. Aprendi mais sobre vida, amor e felicidade verdadeira naqueles encontros do que havia aprendido em décadas construindo meu império empresarial. Ricardo estava visivelmente emocionado, suas defesas habituais completamente desfeitas pela força da narrativa. Quando Dona Antônia faleceu, algumas semanas depois, ela me chamou para uma última conversa. Com a pouca força que lhe restava, ela segurou minha mão e disse: "Benedito, você tem um coração imenso, mas está escondido atrás de tanto orgulho que nem você consegue encontrá-lo." A multidão estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra como se fossem gotas de água em solo sedento. "Naquele momento tomei a decisão mais importante da minha vida", disse Benedito, voltando-se para encarar Ricardo diretamente. "Desfiz minha empresa, doei tudo que possuía para instituições de caridade e pedi para Joaquim me ensinar a ser mecânico." Você abriu mão de tudo?" perguntou Ricardo, sua voz rouca de emoção. "Não abri mão de nada", respondeu Benedito com um sorriso radiante. "Eu encontrei tudo. Aprendi que a riqueza verdadeira não está no que possuímos, mas no que somos capazes de dar. Descobri que o poder real não vem de controlar pessoas, mas de servi-las." Ricardo sentia como se estivesse desabando e renascendo ao mesmo tempo. Cada palavra de Benedito atingia feridas profundas que ele nem sabia que existiam. "E o Fusca?" perguntou alguém da multidão. "Joaquim me deu o Fusca como presente quando se mudou para morar com a filha em outra cidade", disse Benedito, acariciando o carro com ternura infinita. Ele disse que um carro que havia ensinado 2 pessoas sobre bondade merecia continuar espalhando lições de humanidade. O mecânico se virou para Ricardo uma última vez. "Este carro não me leva apenas de um lugar para outro, jovem. Ele me lembra todos os dias de quem eu escolhi ser depois que aprendi a enxergar as pessoas de verdade."
Cada viagem é uma oportunidade de plantar sementes de bondade. Cada encontro é uma chance de fazer a diferença na vida de alguém. Ricardo não conseguia mais segurar as lágrimas. Pela primeira vez em anos, chorava, não de frustração ou raiva, mas de reconhecimento. Reconhecia naquela história o homem que poderia ter sido, o homem que ainda poderia se tornar. Benedito, disse ele, sua voz quebrada pela emoção. Eu sinto muito. Por tudo. Pela forma como o tratei, pela arrogância, pela... O mecânico se aproximou e, para surpresa de todos, abraçou Ricardo com a ternura de um pai abraçando um filho perdido. Não peça desculpas, sussurrou em seu ouvido. Agradeça. Porque hoje você teve a chance de escolher quem quer ser pelo resto da vida. O abraço entre Benedito e Ricardo durou apenas alguns segundos, mas foi como se o tempo tivesse parado para todos que presenciaram aquele momento. Quando se separaram, havia algo fundamentalmente diferente no olhar do jovem empresário. Uma vulnerabilidade que nunca havia mostrado. Uma humanidade que parecia estar renascendo do fundo de sua alma. Benedito, disse Ricardo, sua voz ainda embargada. Eu preciso consertar as coisas. A multidão ao redor observava em silêncio respeitoso, testemunhando uma transformação que poucos tinham o privilégio de presenciar. Helena Carvalho chorava abertamente, lembrando-se de quando havia visto a mesma mudança acontecer com o próprio Benedito anos antes. Como assim, jovem? Perguntou o mecânico, seus olhos brilhando com uma esperança cautelosa. Ricardo olhou ao redor, vendo pela primeira vez não uma multidão de espectadores, mas pessoas reais, cada uma com suas próprias histórias, sonhos e dificuldades. Era como se uma venda tivesse sido removida de seus olhos. A aposta, disse ele, passando a mão pelos cabelos. Eu não me importo quem ganhou a corrida. Eu perdi algo muito maior há muito tempo, e hoje eu quero começar a recuperar. Doutor. Antônio Rocha se aproximou, ainda segurando a bandeira quadriculada que deveria ter determinado o vencedor. Ricardo, tecnicamente, pela proximidade da chegada, seria necessário uma análise mais detalhada para determinar o vencedor oficial. Não, Ricardo interrompeu com firmeza. Não importa quem cruzou a linha primeiro. Benedito venceu essa corrida no momento em que parou para me ajudar, quando eu quase capotei. Ele venceu quando escolheu plantar sementes de bondade em vez de buscar vitória pessoal. Um murmúrio emocionado percorreu a multidão. Várias pessoas começaram a aplaudir, tocadas pela humildade genuína que emanava das palavras de Ricardo. Então você está cumprindo os termos da aposta? Perguntou Benedito. Mas havia preocupação em sua voz, não satisfação. Ricardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para o mergulho mais importante de sua vida. Quero cumprir e muito mais. Quero que você me ajude a entender como posso usar tudo o que possuo para fazer a diferença de verdade na vida das pessoas. A resposta pegou Benedito de surpresa. Ele havia esperado resistência, talvez até arrependimento, mas não aquela sede genuína de transformação. Ricardo, disse o mecânico cuidadosamente, mudanças reais não acontecem da noite para o dia. É um processo que exige tempo, paciência e, principalmente, humildade para aprender. Então me ensine, disse Ricardo, e havia uma sinceridade desesperada em sua voz. Assim como Joaquim ensinou você a ser mecânico, me ensine a ser humano de verdade. Helena se aproximou dos dois homens, seu rosto iluminado por um sorriso maternal. Benedito, eu acho que você encontrou seu próximo projeto, disse ela, e havia uma ternura em suas palavras que fez todos sorrirem. Primeiro, disse Benedito, precisamos falar sobre essa história de você perder todos os seus bens. Isso não é o que eu quero, Ricardo. O que eu quero é que você aprenda a usar o que tem para construir pontes, não muros. Ricardo balançou a cabeça vigorosamente. Não, uma aposta é uma aposta, mas posso fazer uma proposta diferente? Toda a multidão se inclinou para a frente, ansiosa para ouvir o que ele tinha em mente. Em vez de doar metade de tudo para a Fundação Esperança Dourada, que tal criarmos uma nova fundação? Uma fundação que você ajude a administrar, que se dedique a encontrar e ajudar pessoas como Joaquim e Dona Antônia? Os olhos de Benedito se arregalaram. Aquela proposta ia muito além de qualquer coisa que ele havia imaginado. E mais, continuou Ricardo,
sua voz ganhando entusiasmo. Quero trabalhar com você. Não como patrão, mas como aprendiz. Quero aprender a consertar carros, a trabalhar com as mãos, a ver as pessoas de verdade. Maurício Santana, que havia acompanhado todo o desenrolar dos eventos à distância, se aproximou com uma expressão de espanto total. Senhor Ricardo, o senhor está falando sério? Mais sério do que já fui sobre qualquer coisa na minha vida, respondeu Ricardo, olhando diretamente para seu assistente. Maurício, há quantos anos você trabalha comigo? 5 anos, senhor. E em todos esses anos, alguma vez eu perguntei como você está? Se precisa de alguma coisa? Se sua família está bem? Maurício baixou os olhos, claramente desconfortável. Não, senhor. Então essa é a primeira pergunta que quero fazer como homem novo que estou tentando me tornar. Como você está, Maurício? Sua família está bem? O assistente levantou os olhos, surpreso com a sinceridade genuína na voz de seu chefe. Minha mãe está doente, senhor. Câncer. Tenho usado meu próprio dinheiro para o tratamento dela, mas está ficando difícil. Ricardo sentiu uma punhada no peito. Como havia sido tão cego por tanto tempo? Por que nunca me disse? O senhor sempre disse que problemas pessoais deveriam ficar fora do trabalho. Respondeu Maurício timidamente. Bem, disse Ricardo, sua voz firme. Isso muda agora. Imediatamente. Quero que você leve sua mãe nos melhores médicos da região, e todos os custos serão cobertos pela empresa. E mais, você terá todo o tempo que precisar para cuidar dela. Maurício começou a chorar, emocionado pela mudança súbita em alguém que conhecia há anos. Senhor Ricardo, Obrigado. Benedito observava toda a cena com um sorriso que parecia iluminar toda a paisagem ao redor. Era exatamente isso que ele havia esperado plantar. Sementes de compaixão que cresceriam e se multiplicariam. Carmen, chamou Ricardo, vendo a dona do café central entre a multidão. Posso falar com a senhora? A mulher se aproximou cautelosamente, ainda processando a transformação dramática que estava presenciando. Eu sempre tomo café no seu estabelecimento, disse Ricardo. Mas nunca perguntei seu nome, nunca agradeci pelo serviço, nunca a tratei como mais do que uma máquina de fazer café. Carmen assentiu, claramente tocada pela admissão honesta. Quero pedir desculpas, continuou Ricardo. E quero perguntar, há alguma coisa que eu possa fazer para ajudar seu negócio? Alguma reforma que precise? Algum equipamento novo? Qualquer coisa? Senhor Ricardo, disse Carmen, sua voz embargada. O que o senhor pode fazer é continuar sendo essa pessoa que está sendo agora. Isso já vale mais do que qualquer dinheiro. Ricardo se virou para a multidão inteira, sua voz ganhando força conforme falava. Eu quero pedir desculpas a todos vocês. Por anos, vivi nesta cidade como se fosse o dono dela, como se vocês existissem apenas para me servir. Hoje eu entendo que uma comunidade só é forte quando todos se importam uns com os outros. Um aplauso espontâneo começou a crescer entre as pessoas. Não era um aplauso de celebração, mas de esperança. A esperança de que mudanças reais eram possíveis, de que pessoas podiam se transformar genuinamente. Benedito, disse Ricardo voltando-se para o mecânico. Aceita-me ter como aprendiz? Não prometo ser fácil lidar comigo, porque tenho décadas de maus hábitos para desaprender. Mas prometo que vou me esforçar todos os dias para ser digno da lição que você me ensinou hoje. Benedito estendeu sua mão calejada, e quando Ricardo a apertou, foi como se 2 gerações, 2 filosofias de vida se encontrassem num acordo sagrado. Bem-vindo à verdadeira vida, jovem, disse Benedito, e sua voz carregava a sabedoria de quem havia trilhado o mesmo caminho de transformação. A tarde começava a dar lugar ao início da noite, e as pessoas lentamente começaram a se dispersar, cada uma levando consigo uma história que contariam por anos. Mas Ricardo e Benedito permaneceram ali, planejando os primeiros passos de uma jornada que prometia transformar não apenas suas vidas, mas toda a comunidade ao redor. Por onde começamos? Perguntou Ricardo. Pela oficina, respondeu Benedito com um sorriso. Amanhã cedo você vai aprender a trocar o óleo de um motor, e depois vamos visitar algumas famílias que conheço e que precisam de ajuda. Ricardo assentiu, sentindo uma excitação genuína que não experimentava há anos.
Pela primeira vez em sua vida adulta, estava ansioso para trabalhar não pelo que poderia ganhar, mas pelo que poderia dar. 6 meses se passaram desde aquela tarde transformadora na Estrada dos Pinheiros, e a cidade havia presenciado mudanças que poucos imaginavam possíveis. A antiga sede da Montalvo Corporações agora abrigava a Fundação Joaquim e Antônia, uma organização dedicada a ajudar famílias em dificuldades e idosos abandonados. Ricardo chegava todas as manhãs na oficina do Carmo, não mais em sua Ferrari vermelha, mas num modesto sedã que comprava peças usadas e doava os carros consertados para pessoas que precisavam de transporte para trabalhar. Suas mãos, antes sempre manicuradas e suaves, agora carregavam calos honestos e manchas permanentes de graxa. "Bom dia, professor", disse Ricardo, entrando na oficina com um sorriso genuíno. Benedito levantou os olhos de um motor que estava examinando e sorriu de volta. A transformação de Ricardo havia superado até suas expectativas mais otimistas. O jovem havia mergulhado de cabeça em sua nova vida, demonstrando uma sede de aprendizado e um desejo genuíno de servir que tocava todos ao redor. "Bom dia, aprendiz", respondeu Benedito. "Hoje temos um caso especial para você." Ricardo se aproximou, curioso. Nos últimos meses, havia aprendido não apenas a consertar carros, mas a ler as histórias por trás de cada veículo quebrado, as dificuldades financeiras, os sonhos adiados, as esperanças depositadas numa máquina que representava muito mais que transporte. "Conhece a dona Marina Santos?", perguntou Benedito. "A senhora que vende flores na praça?", Ricardo respondeu, e havia carinho genuíno em sua voz. Nos últimos meses havia conhecido pessoalmente centenas de pessoas na cidade, aprendendo seus nomes, suas histórias, suas lutas. "Exatamente. O Fusca dela quebrou ontem, e ela não tem condições de pagar o conserto. Sem o carro, ela não consegue buscar as flores na floricultura Campos Dourados todas as manhãs." Ricardo assentiu, já pegando suas ferramentas. "Vamos dar uma olhada." Eles caminharam juntos até a Praça Central, onde encontraram Dona Marina sentada ao lado de seu Fusca amarelo, visivelmente preocupada. Quando viu os dois se aproximando, seus olhos se iluminaram com esperança. "Seu Benedito, senhor Ricardo", exclamou ela. "Que bom que vieram." Ricardo se ajoelhou ao lado da senhora, algo que 6 meses antes seria impensável. "Dona Marina, vamos resolver isso. Pode me contar o que aconteceu?" Enquanto examinavam o carro, uma pequena multidão começou a se formar. A parceria entre Benedito e Ricardo havia se tornado algo lendário na cidade, e as pessoas adoravam assistir aos dois trabalhando juntos. "É problema na bomba de combustível", diagnosticou Ricardo após alguns minutos de investigação. Benedito assentiu, orgulhoso da precisão de seu aprendiz. "Tenho uma bomba usada na oficina que vai servir perfeitamente", disse Benedito. "Ricardo, que tal você fazer as honras?" Enquanto Ricardo trabalhava no concerto, Benedito conversava com as pessoas que se aglomeravam ao redor. Histórias eram compartilhadas, risos ecoavam pela praça e uma sensação de comunidade genuína pairava no ar. "Pronto, Dona Marina", disse Ricardo secando as mãos num pano. "Pode dar a partida." O motor pegou imediatamente, ronronando com a suavidade de um gato satisfeito. Dona Marina bateu palmas, emocionada, e tentou pagar pelo serviço. "Não aceito pagamento", disse Ricardo com firmeza gentil. "Mas aceito que a senhora continue espalhando beleza pela nossa cidade com suas flores maravilhosas." A idosa abraçou os 2 homens com lágrimas nos olhos, e a pequena multidão aplaudiu emocionada. Mais tarde, enquanto caminhavam de volta para a oficina, Benedito observou Ricardo com atenção. "Como você está se sentindo?" "Completo", respondeu Ricardo sem hesitar. "Pela primeira vez na vida, sinto que estou vivendo com propósito. Cada problema que resolvemos, cada pessoa que ajudamos, é como se estivesse construindo algo real, algo que importa." Benedito sorriu, lembrando-se de suas próprias palavras para Joaquim anos antes. "E a empresa? Sente saudades do poder, do dinheiro?" Ricardo parou de andar e contemplou a pergunta por alguns segundos. "Sabe o que descobri? Eu tenho mais poder agora do que jamais tive. O poder de transformar vidas, de trazer esperança,
de construir relacionamentos verdadeiros. E quanto ao dinheiro, bem, nunca fui tão rico quanto sou hoje. Rico em que sentido? Rico em amizades verdadeiras, rico em propósito, rico em alegria, disse Ricardo, e havia uma paz profunda em sua voz. Lembra da pergunta que você me fez naquela noite no hotel? Quando foi a última vez que senti verdadeira alegria? Agora posso responder. Todos os dias, Benedito. Todos os dias. Eles chegaram à oficina e encontraram Helena Carvalho esperando com uma bandeja de café e biscoitos caseiros. Ela havia se tornado uma espécie de mãe adotiva para Ricardo, oferecendo a sabedoria maternal que ele nunca havia experimentado. Como foi o dia de vocês? Perguntou ela, servindo o café com carinho. Perfeito, respondeu Ricardo. Consertamos o carro da Dona Marina, ajudamos o Sr. Osvaldo com sua bicicleta e Ricardo aqui fechou mais um acordo para a fundação, disse Benedito. Que acordo? Perguntou Helena curiosa. Ricardo corou levemente, ainda desconfortável com elogios. Consegui convencer a rede Supermercados União a doar alimentos vencidos, mas ainda bons para nossa cozinha comunitária. E a farmácia Vida Nova vai fornecer medicamentos básicos com desconto para famílias carentes. Helena sorriu com orgulho maternal. Você está se tornando exatamente o homem que sempre teve potencial para ser. Naquela noite, Ricardo foi para sua nova casa. Uma residência simples de 3 quartos que havia comprado no mesmo bairro onde Benedito morava. Havia vendido a mansão meses antes, usando o dinheiro para expandir os programas da fundação. Sentado em sua varanda, observando as estrelas, Ricardo refletia sobre a jornada extraordinária que havia percorrido. Sua vida anterior parecia um sonho distante, uma existência superficial que ele mal conseguia reconhecer como sua. Seu telefone tocou, e ele viu que era Maurício. O relacionamento entre eles havia se transformado completamente, de patrão e empregado para amigos verdadeiros. Ricardo, tenho novidades sobre minha mãe, disse Maurício, e havia alegria pura em sua voz. Boas notícias, espero? As melhores possíveis. Os médicos disseram que ela está em remissão completa. O câncer desapareceu. Ricardo fechou os olhos, sentindo uma gratidão profunda inundar seu coração. Maurício, isso é maravilhoso. Sua mãe é uma guerreira. Ricardo, obrigado. Por tudo. Pela ajuda médica, pelo apoio, mas principalmente por se tornar uma pessoa que genuinamente se importa com os outros. Após a ligação, Ricardo permaneceu na varanda por mais alguns minutos, absorvendo a beleza simples da noite tranquila. No dia seguinte, ele e Benedito viajariam para uma cidade vizinha para estabelecer uma filial da Fundação Joaquim e Antônia. O trabalho de transformação estava se espalhando, tocando vidas em lugares cada vez mais distantes. Uma brisa suave trouxe o aroma das flores de Dona Marina, e Ricardo sorriu ao imaginar a senhora acordando cedo no dia seguinte, dirigindo seu Fusca amarelo para buscar mais beleza para espalhar pela cidade. Quando finalmente foi dormir, Ricardo fez uma oração silenciosa de gratidão, por Benedito, por Helena, por todas as pessoas que haviam o ajudado a encontrar sua verdadeira natureza. Mas principalmente, agradeceu por aquela tarde transformadora na Estrada dos Pinheiros, quando uma corrida que deveria provar superioridade acabou revelando o caminho para a verdadeira humanidade. Na casa ao lado, Benedito também se preparava para dormir. Ele olhou pela janela e viu Ricardo em sua varanda, e seu coração se encheu de uma satisfação profunda. Mais uma vez, as sementes plantadas por Joaquim e Dona Antônia haviam frutificado, criando círculos de bondade que se expandiam infinitamente. Obrigado, sussurrou para as estrelas, sabendo que em algum lugar 2 anjos especiais estariam sorrindo ao ver como o amor pode transformar até os corações mais endurecidos. E assim, a história que começou com arrogância e terminou com redenção mostrou que nunca é tarde demais para descobrir quem realmente somos, e que a verdadeira vitória na vida não está em chegar primeiro, mas em ajudar outros a chegarem juntos.